Na última aula, a gente tentou trabalhar essa música aqui e que não tinha rodado. Então, é só um resuminho, são 2 minutos e meio, 3 minutos, para ter um resuminho daquilo que a gente falou na aula passada sobre o período feudal. Sociedade medieval, início no século V, tem no XV seu final. E pra proteção do reino, contra muitas invasões, o rei distribui as terras para nobres capitães. São senhores feudais, justiça eles vão fazer, exército, impostos e leis, servos têm que obedecer. O senhor firma com o rei obrigações de verdade, em troca de proteção, mantendo a sociedade. Economia de subsistência, os servos têm que plantar, precisando de produto, com companheiro vai trocar. Clero, nobreza e servo, a divisão social, sem mobilidade hierárquica, é chamada estamental. Sociedade que começa na Europa Ocidental, poder descentralizado, esse é o sistema feudal. O clero rezava muito e terras sempre ganhava, e guardando a sociedade, o nobre guerreava. Nas terras do clero e nobres, o servo muito trabalhava, e com suas ferramentas a todos alimentava. Pagava impostos pra igreja, pagava também pra nobreza, levava vida de um cão, sem ter nenhuma moleza. Sociedade que começa na Europa Ocidental, poder descentralizado, esse é o sistema feudal. Sociedade que começa na Europa Ocidental, poder descentralizado, esse é o sistema feudal. Muito bem, pessoal. Então, conseguiram ouvir? Conseguiram acompanhar a letra, as imagens aí? Ok. Vocês podem falar comigo, tá? Não precisam ficar todos mudos, assustados aí, ótimo. Alguns conseguiram dar um retorno. Então, assim, observando essa música, ela fez uma retomada, principalmente de alguns aspectos que nós trabalhamos até agora, que é a questão da divisão social durante a Idade Média, os 3 estamentos bem definidos, clero, nobreza e os servos, e a base dessa sociedade, que é principalmente formada aí pelos trabalhadores do campo, que mantém a base de produção, que é a economia agrícola, e todas aquelas obrigações que nós discutimos na última aula, a questão da talha, a questão da corveia, a questão das banalidades, tudo isso inserido no contexto. Para nós fecharmos com essa questão, principalmente da cultura e da arte, eu preparei um outro videozinho também, um documentário de uns 10, 12 minutos, que vai analisar esse processo, que seria exatamente a sociedade feudal como um modelo de sociedade inserido aí no contexto que nós estamos trabalhando. Então, só um segundinho que eu vou
buscar esse documentário. Esse documentário, ele vai basear-se principalmente na questão do modelo de sociedade da época, que é a organização a partir dos francos. Tá? Então, o ponto de partida para a gente compreender ele é exatamente... Deixa eu só sair desse aqui, senão, se eu não tiro um, eu não consigo entrar no outro, tá? O áudio está muito estranho, é isso? É que eu mudei ele por causa do vídeo. Eu já volto no anterior. Só vou deixar nesse por causa do vídeo. Olha, o João Paulo chegou. Bom dia, João Paulo. Chegou, conseguiu entrar? Deixa eu ver. Opa, isso aí. Liga seu vídeo, deixa o vídeo ligado aí pra gente te ver. Tá todo mundo com saudade de vocês. Tá? Deixa eu só puxar aqui, então, a minha próxima obra, que é exatamente a questão do Sacro Império. Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 14. Professor, Oi. eu não estou vendo o vídeo. Não, ele não tá ainda. Peraí, só um pouquinho. É que eu tenho que achar ele. Esse troço é muito estranho. Até eu conseguir anexar ele, dá um pouquinho de problema. Só um pouquinho. Só um pouquinho, gente, que eu tô procurando ele aqui ainda.
Agora, vocês estão conseguindo ver? Não. Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Então, Você ouvindo vai alguma assistir coisa? a teleaula de número 14. Não está dando certo. Atenção! Não sei Começa por que agora ele uma não teleaula de História do ele Ensino não tá Médio. permitindo Você que eu- vai assistir que eu puxe o vídeo. Antes eu tinha conseguido. Agora, vocês estão conseguindo ver um vídeo aqui? Parado? O que vocês estão vendo na tela? Seus arquivos. Os arquivos de Agora. documento. Agora tá aparecendo. História, teleaula 14? É isso? Ok. Sim. Então, só vamos testar se o áudio está funcionando. Deixa eu ver. a teleaula de número 14. Bons estudos! Está funcionando o áudio? Tá. Tá bom. Então, beleza, pessoal. É isso aqui que vai passar agora. São 10 minutinhos e eu já Oi, volto. a nossa teleaula de História Geral vai falar sobre o feudalismo. Confira só o que você vai aprender hoje. Na teleaula de hoje, você vai ver que com o fracasso da unificação tentada pela Igreja e por Carlos Magno, o poder local dos senhores de terra aumentou. As populações estavam arruinadas e tinham medo dos ataques de outros povos. A economia ficou limitada às atividades no campo. Durante 300 anos, a Europa esteve dividida em centenas de pequenos estados independentes, os feudos. Foi a época dos mundos fechados. Quando os germanos invadiram o Império Romano do Ocidente, eles distribuíram as terras entre os seus guerreiros e eles atuavam como senhores absolutos dos seus territórios. Após a morte de Carlos Magno, os reis se mostraram incapazes de defender os seus súditos. Os senhores das terras organizavam a defesa de suas propriedades por conta própria. A Europa conheceu um novo estilo de vida. As cidades foram abandonadas e o único bem que interessava era a terra. A figura do rei continuava existindo, mas na prática a autoridade do rei ficava limitada aos seus domínios particulares. Pouco a pouco, perdeu-se a noção de Estado. A autoridade era exercida pelos donos de propriedades. Eles ofereciam proteção aos mais pobres em troca de terras e impostos. Quem pedia a proteção do senhor feudal se transformava no seu vassalo. O vínculo entre o vassalo e o senhor feudal acontecia numa cerimônia chamada de homenagem. Eu me declaro seu vassalo. Eu o reconheço como meu senhor. Você jura fidelidade a mim, seu senhor? Juro. Você confia a mim, como seu senhor, as suas terras? Sim, minhas terras pertencem ao meu senhor. Como seu senhor, eu aceito sua vassalagem. E lhe prometo proteção. E lhe entrego os direitos às estradas que passam pelas terras como benefício. Os benefícios que o senhor doava ao vassalo eram chamados de feudos. Daí vem o nome, feudalismo. Meados do século IX, o sistema feudal se estende rapidamente pela Europa. Quase todos os europeus são vassalos de algum senhor, e todos os bens são benefícios ou feudo de alguém. O dono do feudo exerce a autoridade de soberano sobre seu território. É ele quem cunha a moeda usada em suas terras. O dono do feudo tem um exército próprio. Ele não depende de rei nenhum para declarar guerra contra outros feudos. O senhor feudal administra a justiça e cobra os impostos. A servidão era outra face do feudalismo. Os servos do senhor feudal eram praticamente escravos. Eles trabalhavam duro, principalmente no campo, para manter os privilégios dos senhores que viviam nos castelos. E além dos camponeses que estavam presos à terra, havia também os vilões.
Este nome não significa que eles eram bandidos. Os vilões eram os habitantes das vilas e das aldeias. Eles também trabalhavam para um senhor, mas conservavam a liberdade pessoal. A igreja participava ativamente do sistema feudal. Os mosteiros e as igrejas se transformaram em unidades de produção agrícola. Além disso, os bispos e os abades dependiam da nomeação do rei ou de algum grande senhor. Os amigos e parentes dos poderosos acabavam levando a melhor. E a venda de cargos na igreja era uma coisa muito comum. As reações contra a situação da igreja feudal não demoraram. Em vários lugares surgiram tentativas de reformas dos dogmas. Dogmas são os ensinamentos oficiais da igreja. Alguns papas fizeram reformas importantes para combater a desordem da Igreja de Roma. A reforma começada pelos papas acabou chegando nos mosteiros. Este lugar que eu estou aqui é um mosteiro. Na Europa feudal, esses lugares eram os únicos centros de cultura que existiam. Nos mosteiros, os manuscritos e as obras da antiguidade clássica eram preservados e copiados pelos monges. Mas os mosteiros ficavam em lugares isolados e, conforme as cidades cresciam, aumentava a necessidade de novos centros de cultura. Foi assim que surgiram as primeiras universidades na Europa, que no começo eram ligadas à igreja. Isso acontecia porque a igreja era a grande detentora do saber. E desde que o homem é homem, saber é poder. A Igreja Católica foi o maior poder organizado da Idade Média. Naquela época, a disputa política entre a Igreja e os imperadores durou séculos, principalmente no caso do Sacro Império Romano Germânico. Ano 910 da Era Cristã. Um duque é eleito pelos senhores feudais para ocupar o trono da Germânia. Esse foi o início do Sacro Império. O reino germânico até então estava dividido em muitos estados independentes. Agora, com a criação do Sacro Império Romano-Germânico, a Igreja tenta unificar a Europa. A Igreja sente que seus poderes estão comprometidos por causa da constante intervenção dos senhores feudais. O Papa Nicolau II faz uma reforma que desafia o poder imperial. Novas reformas vão se sucedendo. A Igreja tenta restaurar a autoridade do Papa sobre os reis e príncipes cristãos. O momento de maior tensão no conflito entre Igreja e Império acontece quando o Papa Gregório VII excomunga o imperador Henrique IV, retirando-lhe o título que havia recebido de suas próprias mãos. A solução dos conflitos entre a Igreja e o Império acontece finalmente com a Concordata de Worms. Segundo esse acordo, o Papa e o Imperador reconhecem a independência de cada um. Uma vez resolvidos os conflitos entre a Igreja e o Império, os papas se tornaram chefes absolutos dos cristãos europeus e se voltaram para assuntos internacionais. A Palestina, local de nascimento e morte de Cristo, estava na mão dos turcos seljúcidas. E o papado organizou uma campanha para libertar o Santo Sepulcro, o túmulo de Cristo, que estava na mão dos hereges. Herege é a pessoa que professa uma doutrina contrária à fé da Igreja. E foi assim que começaram as cruzadas. O Papa Urbano II organizou a primeira expedição à Terra Santa. Em pouco tempo, reuniu um exército de 500 mil guerreiros de todos os países da Europa. A primeira cruzada partiu rumo à Palestina em 1096. A cruzada popular, formada por camponeses armados de paus e facas, foi dizimada pelos turcos quando passava pela Ásia Menor. A cruzada dos cavaleiros teve mais êxito. Em 1099, guerreiros cristãos tomaram Jerusalém. Mas as disputas internas e as divisões entre os príncipes cristãos acabaram isolando os cruzados. 50 anos depois, partiu a Segunda Cruzada, rumo à Terra Santa. A expedição foi comandada por Conrado III e Luís VII, da França. Eles foram derrotados em Damasco. Apesar do fracasso das cruzadas, o papado viveu dias de glória. Os papas se tornaram juízes dos reis e interviam nos assuntos políticos e religiosos. O Papa Inocêncio III foi campeão nessa matéria. Inocêncio III organizou uma cruzada para reprimir hereges no sul da França. Ajudou o reino de Castela a combater os muçulmanos na Península Ibérica e organizou a Quarta Cruzada, que partiu no ano de 1200. Os cruzados conquistaram a cidade de Bizâncio, destronaram o imperador bizantino e estabeleceram um reino latino.
Inocêncio III organizou uma quinta cruzada em 1215, mas essa fracassou. O fim da luta aconteceu na época do imperador Frederico II. Ele tentou unificar os seus domínios e, para isso, teve que enfrentar o Papa, que era o protetor das cidades do norte da Itália. Com a morte de Frederico, em 1250, o império entra em decadência. E durante 30 anos, os senhores feudais não permitiram a eleição de um novo imperador. Que tal, então, uma revisão rápida sobre tudo que a gente aprendeu hoje? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu a organização social do feudalismo. Entendeu por que, durante o feudalismo, a Europa perdeu a noção de Estado, se dividindo em muitos reinos. Aprendeu que na Idade Média, a Igreja Católica era o maior poder organizado que existia. E as cruzadas foram expedições militares organizadas pelos papas para conquistar a Terra Santa, a Palestina. Na próxima teleaula, você vai ver o que aconteceu na Europa depois das cruzadas. Até lá! E aí, pessoal? Conseguiram acompanhar aí? Estou vendo que alguns estão meio distraídos. De uma maneira geral, o vídeo ele manteve principalmente uma análise sobre o papel da igreja, que foi o nosso assunto da última aula. Nós vimos que a igreja sempre foi aí a entidade mais influente da sociedade medieval. O que nós temos aqui, então, como principal característica desse período? Só deixa eu me organizar. Agora o áudio voltou ao normal? Ainda não? Ainda estou falando com voz taquara rachada? Chiado ainda. Tá, deixa eu só ver aqui se... Vamos ver. E agora? Ainda está chiando? Eu acho que foi por causa do compartilhamento do vídeo. Talvez por causa disso ele tenha ficado dessa forma um pouco diferente. Mas, de uma maneira geral, o que a gente tem como característica, então, nesse processo? O papel que a igreja exerceu nessa sociedade. O texto de vocês, ali da página 30 e 31, ele fala basicamente da arte, da cultura e das escolas e universidades. No decorrer do vídeo, nós vimos algumas observações com relação a isso, principalmente falando da questão dos monges e do papel deles durante esse período, principalmente trazendo aí a sociedade um todo, falando sobre a cultura, sobre as primeiras escolas que você tem no período medieval, e principalmente nesse sentido a importância da igreja. Primeiro trazendo aí algumas escolas no sentido de preservar a cultura anterior, e depois trazendo também a questão relacionada às universidades. Vocês devem recordar, estão vendo esse slide falando aí da Idade das Trevas? Sim ou não? Vocês estão vendo meu slide ou não? Não. Não? Não estão vendo o slide? Deixa eu ver. Vou começar de novo. Estão vendo o slide agora? Idade das Trevas? Sim ou não? Sim, agora sim. Ok. Então é o seguinte. Vocês lembram que a gente falou sobre essa questão quando iniciou a Idade Média, que muita gente chamava o período da Idade Média de Idade das Trevas. Pois bem, por que isso não é verdadeiro? Porque durante o período medieval, nós tivemos, por exemplo, um grande desenvolvimento da arquitetura. O texto de vocês ali na página 30 e 31 tem duas imagens muito interessantes de obras arquitetônicas do período medieval. Só para ilustrar,
nós temos essa obra aqui. Vocês provavelmente já viram aquilo que está ali ao fundo, que é a chamada Torre Inclinada de Pisa. Mas, na realidade, a própria catedral também é uma belíssima obra da arquitetura do período medieval. Tá? Então, isso é um estilo arquitetônico que foi predominante durante grande parte da Idade Média, o nome de estilo românico. Agora, nós temos também o chamado estilo gótico, né? Que é muito mais elaborado, muito mais rebuscado, tanto externa quanto internamente. Então, aqui, a Catedral de Notre Dame, que inclusive pegou fogo há um ano, 2 anos atrás, né? Que praticamente foi destruído grande parte dela, mas que são 2 exemplos aí da arquitetura desse período. Então, não dá para dizer que é um período que não houve produção cultural, não houve desenvolvimento. O mesmo se dá em outros aspectos, como a questão da pintura. No decorrer do vídeo que nós acabamos de assistir, nós vimos vários exemplos da pintura medieval, ainda uma pintura mais simplificada, sem muita proporção. Mas aqui nós temos um exemplo já do Giotto, né? Além dele, o Cimabue também são importantes pintores da época. Vejo que aí já temos uma pintura mais elaborada, com características mais interessantes do período. Outra grande questão da música, né? O surgimento principalmente do chamado canto gregoriano. Temos também aí a criação das notas musicais. Não sei se vocês são muito ligados à música, mas, por exemplo, as 7 notas musicais, elas surgiram a partir desse canto aqui, chamado Hino de São João. Então, olha só, ali é o Dó, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, teriam se desenvolvido a partir do início desses versos aí do canto de São João. Então, seria uma outra contribuição importante do período. Além disso, durante a Idade Média, houve também todo um desenvolvimento da música popular, as figuras dos chamados trovadores, dos chamados menestréis, se tornam muito frequentes. Como grande parte da população desse período é uma população analfabeta, o que vai acontecer? Os trovadores, os menestréis, as pessoas que cantavam e tocavam algum instrumento, vão se tornar essenciais para difundir histórias de heroísmo, histórias religiosas, histórias relacionadas a determinados personagens do período. Elas se tornam conhecidas principalmente a partir ou de narrativas visuais, tá? Então, por exemplo, isso aqui é um texto bíblico, né? Uma passagem bíblica, a traição de Judas. Então, você usa a imagem para ilustrar esses episódios, para torná-los mais fáceis de serem compreendidos pelas pessoas. O mesmo se dá com relação à música. Então, a música, o canto religioso, ele se torna importante nesse período como forma de manifestação cultural. Além disso, e já falamos sobre isso na aula passada também, a questão da filosofia relacionada com a religião, então personagens como Santo Agostinho, como São Tomás de Aquino, se tornam importantes nesse período. E finalizando, exatamente a questão da universidade. Então, o surgimento das universidades, principalmente organizando o conhecimento na área da teologia, do direito, da medicina, como espaços extremamente importantes no sentido de tentar sair um pouco daquela questão da influência apenas religiosa.
apesar que a maioria das universidades, elas surgem exatamente a partir das escolas religiosas, das escolas que funcionavam em igrejas, funcionavam em determinados espaços, como era o caso até mesmo dos palácios. Então, a partir desses locais é que nós temos a concepção aí, a formação das primeiras universidades no período medieval. Então, pessoal, eu volto a conversar com vocês às 11 horas, tá? Na nossa atividade das 11 horas, a gente vai trabalhar com a apostila 4, vamos fechar as atividades pendentes e, a partir daí, então, nós vamos conseguir finalizar, ok? Até depois, então, voltamos a falar lá. Eu mando o link para vocês.